de Sanoá e de todas as
forte, atenda a quem almeja a sua salvação. E uma misteriosa estrela, através de um estalo no céu, fez arrancar do seu palácio os sóis reinos, oferecendo-se a ele a condução até o Filho daquele que nos dá a salvação, pois Deus, Rei dos Reis, entregou-se para que o Verbo tornasse carne no ventre da pura e Virgem Maria. Em seguimento a esta estrela, saíram-se os magos do Oriente em busca de Jesus Cristo, o Filho do Eterno Deus. Que lá no céu resplandeceu, e clareou na manjedoura onde Jesus Cristo nasceu. Clareou o mundo inteiro essa estrela consagrada, enquanto os filhos dos reis nasceram em berço dourado, naquele lugar tão pobre nasceu o Filho Sagrado. Porque as trombetas soltaram-se ao vento ao toque da partida, na populosa cidade é de Seleucia. Os soldados bárbaros da moderna Babilônia reúnam-se no ativo pórtico palácio do seu velho rei. Os seus robustos braços praíçam um bracelete de ouro nas suas calosas mãos, e punhos a pesada lança e o arco leve. Fortes como um leão, ligeiro como um ganho, estendidos no meio da ampla praça do palácio, esperavam os dromedários a hora da partida. As suas chatas cabeças, adornadas com borda de seda e prata, aspiram com delícia o ar puro da manhã. Os sátrapas, com suas brancas roupagens, os oficiais com seu aspecto marcial, agrupam-se no primeiro degrau da escada, esperando o Senhor para os soldados antes da partida. Aquele bélico som da trombeta ressoa pela segunda vez. É uma das lagazuas que leva ao extremo daquela praça. Os seleucianos colocam suas sonolentas cabeças para fora, se perguntando o motivo daquele preparo ativo militar. Os mais medrosos pensam na guerra. O moço ataviado com ricos ornamentos da Índia Oriental, precioso turbante de crespão branco, ele envolve em têmporas, penacho de crina verde, no centro de uma diadema de brilhantes lhe pôs a fronte. Por quê? Fina, elando sua túnica vermelha, rica, a faixa de seda azul, com franja de ouro, que lhe cinge a sua cintura, e as bambuchas que lhe cobrem os pés, brilham mais que o mar ferido pelo raio da lua. Mas o seu olhar é triste e é melancólico. Por quê? Melquior, rei peregrino, cometeu um crime horrendo, por isso precorre ao mundo implorando os céus por perdão. Abandonou sua pátria índia oriental e que perturbado é o seu sono, ele grita sem cessar: Melquior, maldito seja, Melquior, devolva a minha honra, maldito seja de fome e de sensuoso. Melquior desonrou a sua irmã, esse crime lhe oprime o coração, mata a sua felicidade. E assim, como uma caravana no deserto, à procura de uma apetecida fonte para fatigar a sede, procura um oásis desejado, o Messias anunciado que é pelos santos profetas. Gaspar, rei mago, profundo conhecedor da ciência imutável dos astros, recebeu aquele rei peregrino como um pai carinhoso a um filho desgarrado. As suas palavras de consolo
Encheram de esperança o coração daquele. A sua longa cabeleira branca inspirava-lhe uma confiança sem limite, antes de nos levar até o pé do Messias anunciado. Pois esta é a estrela de Jacó que fora profetizada por Balaão. Belchior, obedecendo a Gaspar, seguindo os seus negros escravos, desembocou antes do sol nascer naquela larga rua que habitava o rei peregrino. Os soldados de Seleuça saudaram a chegada daquele estrangeiro que o seu rei recebera como filho. Logo depois, surgia nas arcadas da praça Gaspar e Baltazar. Os escravos ficam logo fazendo um escândalo de fama. Os reis sob aquele esquerdo até os fortes de curvar do lombo dos seus animais. A uma voz do chefe da caravana, as trombetas dão sinal de partida e a caravana começou a se mover. Para onde irão? Pois ninguém sabe. Enquanto mais cresce a curiosidade, o passo veloz do medalho se afasta dessa cidade, sem que a multidão ou compreenda o que eu vejo. Pelas ruas e sem eram adorados no templo de mármore. Ali, hoje, é lugar de terror, onde o furacão revole por seja cano de refúgio as feras selvagens do deserto. No meio de tanta desolação, havia apenas uma árvore, cujo nome era efetivo
Babilônia, formosa entre os reinos do mundo. Refugia os cadeus, expira tanto orgulho, será destruída, como Sodoma e Gomorra, aniquilada pelo Senhor, e jamais tornará a ser habitada. Após terminar sua prece, em homenagem àquela rainha do mundo, os viajantes romperam novamente a sua marcha, seguido por uma misteriosa estrela, cuja os seus brilhos e formosura superavam o fulgor do sol. Brilhava-se dia e noite, cintilante, e os viajantes, com a perdida, seguiram-se longe, de cujo destino para eles era desconhecido. E Deus, durante 13 dias, foi transformando o coração daqueles viajantes, os preparando para chegar diante do vosso fim. Mas em meio àquela viagem, percorria-se os 3 viajantes amigavelmente, e aquela estrela, que não os abandonaria, mas os conduziria ao pé do rei a que procuravam. Esta sim era a estrela de Jacó, anunciada por Faraó. E fez arregados palácios os viajantes, e com devoção levaram seus presentes para oferecer ao filho de uma virgem. Mas os soldados não sabiam que aquela misteriosa estrela era um grupo de anjos que centilavam-se ao comando de Deus, o Criador, e os conduziram até o lugar prometido, para que ouvissem a primeira confissão. 3 viajantes poderosos da Ásia, que vinham prestar a sua homenagem aos filhos de um pobre carpinteiro de Nazaré. Eu te sou uma bela estrela, você sempre quer cristalina, pelo brilho e resplendor da estrela, sabemos onde está o menino, o novo e portanto se revela, ao ver no céu resplandecer, uma nova e brilhante estrela, algum mistério há de aparecer. Por Deus foram anunciados há 1000 anos antes de brilhar, e sendo pelos magos avistados, hoje nos leva a Jesus adorar. Assim as doces providências a todos proporcionavam os seus dons. Os pastores não tinham ciência do céu de seus anjos bons. Os anjos revelam pelo mundo aonde Jesus foi nascer. Os sábios gostam sinal que eles pudessem compreender. E logo conhecendo o mistério que se revela a nova luz, deixaram parentes impérios e foram atender a Jesus. Partiram do Oriente e logo a estrela luzia. E eles, apressadamente, tornam o caminho a seguir. E nem as saudades que levavam atrás não puderam voltar. Os perigos que até enfim encontraram não puderam desviar. E eles seguiram a estrela pelas suas vocações, porque Deus deu para eles, para a sua salvação. E chegando os magos em uma cidade, onde reinava um rei cruel, tenebriam claridade, e eles perderam sua guia fiel. Ó mais curta estrela, ó mais sublime proteção,
É preferível perdê-la do que no mundo a perguntação. E nem por isso desanimava o inimigo, o rei cruel. Herodes vos perguntava pelo nascido Deus de Israel. Saindo os magos daquela cidade, tornou a estrela a luzir. E eles, apressadamente, tornam o caminho a seguir. Chegando ao fim da jornada, numa lampa avistaram a estrela parar. Porque aqui sim era a real morada do rei que veio, foi para reinar. Glória a Deus do mais alto do céu e paz da terra aos homens de boa vontade. De tudo você está perdoado, menos da mancha do pecado. Vá e busca seus companheiros para o menino adorar. O nascimento de Jesus Cristo foi um grito de alerta para todas as divindades pagãs. Só Deus conseguiria arrancar do coração do homem a peçonha do erro que nele introduzi-la. Por fim, após 13 dias de viagem, os 3 reis magos avistaram-se ao longe os altos do minarete, as soberbas torres, aqueles altos muros de Jerusalém. Junto àquela estrada que percorriam, murmurava ali uma límpida fonte, onde os reis se detiveram. 4 escravos africanos correram a remo com rico tecido bordado a ouro. Os reis ali sentados foram servidos em delicado cetim de palmas, saborosas tamas de damasco secos ao sol. Outros escravos, que eram encarregados dos animais, lhe deram uma ração de erva seca. E ali, quando o moço distraído se achava, esse Gaspar levantou e exclamou surpreso: Estrela! 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 A estrela desapareceu! A estrela tinha desaparecido! Entre as flutuantes nuvens, sobre aquela cidade que habitara. Os magos, os olhos fixos no céu, vendo que tinha perdido o seu maravilhoso vinho, como um náufrago que perdia sua tampa de salvação. Eles soltaram o grito de dor. Um deles, porém, interrompendo aquela silenciosa meditação, encontrando seus outros 2 amigos, lhe disse: continuemos a nossa pobre peregrinação. A estrela nos ofereceu, mas não nos importa, porque diante de nós se ergue a cidade de ser digna de ser o berço do rei dos judeus. A noite
retornou para buscar os seus dois companheiros, e a eles também lhe deram o perdão. Os fariseus, poderosos e atrevidos, negavam-se a Herodes o juramento de fidelidade. Os idôneos essênios imitavam-se os exemplos dados pelos fariseus. Jovens corajosos, discípulos da lei de Moisés, modo de nobre indignação, conspirava-se, desafiando a morte em pleno dia. Sonhando sempre com o desejo de um dia encontrar a morte do rei tributário de Jerusalém. Um dia, correu-se de boca em boca a notícia da morte de Herodes. Os reis, o povo, acendeu fogueira em sinal de regozijo e satisfação. E Herodes apagava aquela chama com o sangue das mesmas pessoas que havia tido a audácia de acender. E no auge dessa discórdia civil, chegaram a Jerusalém os 3 reis magos, seguidos de uma brilhante comitiva, e diziam ter vindo em busca do Messias prometido. Herodes turbou-se quando o general romano, entrando em seu leito, lhe dizendo: Senhor de Jerusalém, à sua terra chegasse 3 poderosos reis do Oriente, e dizem ter vindo à procura do rei prometido por Deus. Herodes estremeceu e com doçura recebeu os 3 sábios em seu palácio. Com a intenção de iludir os magos, ele ofereceu a eles que quando encontrasse o Deus menino eles pudessem voltar, porque ele ofereceria a Jesus Cristo um banquete de nascimento, como era costume no país dos magos. Então, ouvindo a palavra de Herodes, os magos partiram. E os peregrinos de Persa então saíram do palácio de Herodes. A cavalgada seguia pela Jericó, pela porta norte. 2 horas de marcha tinham os caldeus, atravessando vales e ásperos desfiladeiros, até que detiveram-se aos pés de uma cisterna, que talvez ainda hoje existe, e conhecida pelo nome de Cisterna dos Magos, onde ali deixaram que os seus dromedários bebessem das frescas e transparentes águas. De improviso, quando menos se achava, surge no zenito do céu um astro luminoso, que abaixando como uma isolação sobre suas cabeças. Os reis fazem um movimento de terror, imaginando que o raio cairia sobre eles para os exterminar. Porém, que o fogo do céu não chegue à terra, fique suspenso a 125 graus de altura. Ó estrela, brandavam com louco entusiasmo os soldados e escravos da caravana. Ó estrela, nossa estrela, repetindo os jubilosos reis, erguendo-se os braços para o céu, um religioso movimento. Então Gaspar lhe disse com fervorosa expressão: guiai-me até o berço do seu santo filho, e deixe que eu adore a teu corpo e beije os teus pés. E foi colocar sobre a pequena cidade que existia em Jerusalém. Aquela era Belém de Judá, átria imortal, berço do Santíssimo Redentor de homem. Dispunham-se os reis a entrar em Belém, quando aquela misteriosa estrela foi colocar sobre a humilde desmantelada porta de uma gruta, e sobre os seus raios enviados sobre aquela criança. Os magos ficaram-se espantados, porque esperava que o rei prometido nasceria em um rico palácio. Embora, vendo aquele asilo que o Senhor preparava para aqueles 2, e vendo que tinha nascido de Maria Santíssima e de um pobre carpinteiro de Nazaré, descalçaram suas sandálias e avançaram com profundo respeito diante daquela imagem. Ajoelhando-se os seus pés sobre o pó do umbral,
saudaram aquela criança e os seus pais. Pois Maria, com 15 anos, recebera-se de Deus um dos maiores presentes que jamais foi oferecido a qualquer outro ser humano, de ser a portadora do nosso Salvador, do próprio Filho de Deus. E foi concebida pelo poder do Espírito Santo. E essa criança, ainda no ventre de Maria, tinha o prodígio de convencer o coração dos pobres e dos ignorantes. Pois no seu berço em uma manjedoura em Belém, os pastores também vieram saudar aquela criança. E do pouco que tinham, agradecia a Deus por a sua dádiva, por nos enviar ao Messias. São José ficou turbado quando Deus anunciou em sonhos que ele seria o pai nutrício daquela criança. E ele, abrindo mão de toda a sua castidade, fez com que Maria sentisse-se segura. E viajando para o recenseamento, Maria foi dar à luz àquela criança numa gruta em Belém. E diante dela estavam os magnatas orientais, ajoelhados e beijando o pé daquele formoso menino. Ele, levantando-se Maria, foi com pressa até a montanha, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aconteceu que apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. O menino saltou em seu ventre e Isabel exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é os frutos dos vossos ventres. De onde a minha está dita que é a mãe do meu Senhor, porque venho te pedir. Porque logo aqui a voz de sua saudação chegou aos meus ouvidos, saltou de grandíssima alegria no meu ventre. Bem-aventurados são aqueles que acreditam, porque senão não descobrirão as coisas que da parte do Senhor que foram ditas. Então Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para essa pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os seus. E José, aquele pobre carpinteiro de Nazaré, que recebeu Maria como sua esposa e viveu na castidade para que pudesse educar aquela criança. São José, tu foste ave abençoada por Deus, não para dar luz, mas ser ave protetora de Maria e Jesus. Aquele que nos ensina a amar acima de tudo, sobre todas as coisas, na biscuidade firme da fé. 7 dores e 7 alegrias, resume a sua existência. São as dores de Maria e a alegria de Jesus. Fizeste companheiro amável dessa mulher inseparável, que foi a mãe do filho da fé. Pois sabia que iria nascer e padecer, pois em sua morte dolorosa, Jesus Cristo intercedeu por vós. E José recebe hoje o título do homem da morte tranquila, pois abençoado por Jesus Cristo, quando a sua lágrima desceu sobre o peito de José, o consagrou. E hoje tem uma referência de 2 grandes santos, tornando-se em família. A Sagrada Família, que abençoa os pastores, abençoou também os magos do Oriente. E esta foi a primeira pedra do cristianismo. Com vossa permissão, representamos agora a primeira parte da representação. Mas em 1223, também. E nascido na cidade de Assis, de uma nobre família, filha de Pedro Albertoni, aquele que educava Francisco, um dos maiores seitas de preceitos humanos. A riqueza, um homem que visionava acima de tudo, ter tudo que lhe pertencia, que lhe era por direito nessa vida. Certa vez, Francisco foi convocado a servir o exército, a lutar nas cruzadas, chamada Guerra Santa. Abençoado foi Francisco,
que partindo-se em viagem, houve uma grande transformação. Em guerra, Francisco via toda a vontade de Deus que lhe morava sobre os homens. Aquele que tinha o dom santificado de se relacionar com os animais. Francisco de Assis retorna-se para a sua cidade, mas ninguém mais o compreende. O chamam de louco, porque falavam coisas em nome de Deus que tocavam o coração do homem e incomodavam aquelas almas malditas. Então, certa vez, Francisco revelou a seu pai o desejo que tinha de entregar toda a sua riqueza aos pobres e se tornar-se mendigo para viver como Jesus Cristo. Pedro João Bertone nada entendia. Certa vez levou diante do bispo o seu filho, Francisco de Assis. E o bispo então, diante daquela situação em que está entregado a seu filho, lhe disseram: Francisco, o que você quer? Rodovias que voam alegre pelas ruas, sob o céu estrelado, noite e dia, cantam louvores diante de Deus e apenas necessitam de um pouco de água e sua alma. Era o Três Magos, mas é Francisco sentava em Deus.
afastando das drogas, do roubo, de tudo aquilo que tira a vida humana. Ó infante suave, ó meu amado Jesus, vinde iluminar a minha alma, vinde dar ao mundo a luz, vinde iluminar a minha alma, vinde dar ao mundo a luz. Jesus desceu no céu figurante puro, uma bela estrela apareceu, estrela nova que brilhava, mais que as outras porém, que me leva para o lado de Belém. Não tirava o semblante, o cheiro como era esse que estava somente o escuro de fazer inocente, afastado, ele ia fora. Nasceu esse tempo tinha, propriamente não tem, por isso Cristo vinha, era o mais velho dos três. Andaram um belo dia, a jornada por fim chegou. Sob uma estradaria, a estrela iluminante parou. Os magos eram ver, ao fundo do deserto vamos ouvir o salvador desse mundo, estava lindo a sorrir. Ele ajoelhou com humildade E ofende a força flor, a minha alma já não quer ser a sua santa e pequenina mão. E Jesus os contemplaram a todos três como o mesmo amor, porque quando andava ele não olhava a diferença que tinha da cor. Da onde vem? Da ladeira dos ventos, que caminha triunfante sob o vento do Senhor. Como linda é veste entre versos, passei pelas primeiras, pelas montanhas altaneiras, gênios do abismo sem fundo, descemos, porque nasceu Jesus. Santa Maria de Irada, Santa Maria de Irada.
este sim será o Deus conosco. Esse filho, dando-se milagrosamente ao mundo, será o rebento ao tronco de José, uma flor nascida de sua raiz. Será chamado Deus forte, o príncipe da paz, Pai da eternidade. Será erguido como um estandarte à vista de todos os povos, e as nações aqui virão prestar a sua homenagem. E desfrutava-se no mundo de 12 anos de paz inalteráveis, desconhecido desde a morte de Numa Pampila, quando Deus lançava seus compassivos olhos para a terra, decretou baixar em forma de homem e derramar o seu sangue pelo crime. A sua vinda deveria ser anunciada como um grande e assombroso acontecimento, e assim sucedeu. Os idólatras de Olimpo de Homero, sensuais adoradores de Vênus, prostituta, Mercúrio, ladrão, os corruptos cortesões do Capitólio, enlanguideciam no braço da preguiça do amor. Aquela paz inalterável-se enchia de admiração. Certa vez, subiu no terceiro templo para consultar o oráculo de Apolo quanto tempo duraria. O oráculo se respondeu-se com essas palavras: até que uma virgem conceba, e acreditando pela ordem natural, semelhante coisa é impossível. Então colocaram um notivo pórtico essa descrição: tempo de paz eterna. Enquanto isso, Síbila de Cumba, inspirada poetisa, vaticinava na cidade dos ímpios dos Simbaritas a vinda de Jesus Cristo. Otávio Augusto reuniu seu conselho e a pitonisa foi interrogada. O César queria saber se nasceria um outro homem maior do que ele. Esperava o imperador uma resposta, quando o ciclo de ouro apareceu rodeado de vivos raios, no centro a virgem com o menino formoso nos braços. E a Síbila, estendendo a mão para aquele brilhante foco no céu, exclamou com voz profética: aquele menino é maior do que tu, adore. De repente, ouve-se uma voz misteriosa que dizia: esta era a santa do céu. Sucedia isso em Roma, quando no Oriente, na moderna Babilônia, na populosa cidade de Seleucia, aonde apareceu uma estrela, fazendo arrancar dos seus palácios os 3 reis magos. Cumpriu-se a profecia de Balaão, a estrela de Jacó acabava de nascer nos céus. Do Oriente, viu os idólatras depositar ao pé do berço a primeira pedra do cristianismo. A voz do anjo despertou os pastores em suas xoxas, e esses, como os potentados, se acharam leito para morrer o mundo pagão. Menino formoso como um sonho do justo, louro como as espigas do Egito, estava sorrindo docemente sobre um monte de palha. Filho de uma virgem, nasceu na manjedoura. Estava destinado a redimir o mundo. Esse recém-nascido era o Messias anunciado pelos santos profetas. Os terríveis deuses do paganismo, Molóquio, Tifon, Abrimânios, cavaram suas carrancudas fontes diante de Jesus Cristo, o Deus homem, o Deus da pobreza, o Deus da mensidão, o que, vestindo com sua túnica branca de mendigo, buscava com todos eles viver e ensinar aquelas belas e consoladoras palavras: bem-aventurados são aqueles que choram, porque só eles é que serão consolados. Em meia-noite já era ora Há uma virgem desposada com varão,
que se chamava José, da casa de Davi. O nome da bicha era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Deus te salve, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres. E ela, tendo ouvido essas coisas, turbou-se com suas palavras e descorria pensativa que saudação seria essa. E o anjo disse: Não temás, Maria, pois achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu trono não terá mais fim. E ela disse ao anjo: Mas como se fará isso, pois se não conheço o varão? E o anjo disse: O Espírito Santo descerá sobre ti, e que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Sofrer
preciosa viagem para escrever o seu nome no livro de recenseamento de Belém. O chefe da pequena comitiva deteve-se diante do edifício de brancas paredes e largas. Aquela casa era adaptada para receber somente os ricos. Aí José, coberto de pó, deixando a santa esposa debaixo da sombra de uma oliveira, caminhava-se sozinho em direção àquele livro. A paz de Deus esteja contigo. Esta era a saudação da chegada de Jesus. O que queres? Perguntava-se com brutalidade um velho judeu, que estava sentado atrás de um balcão de pedra, a 2 passos da porta. Tinha diante de ti uma mesinha com uma urna, de cujos fundos brilhavam 2 moedas de prata. Com a mão descarnada com que segurava o estilete, e escrevia em uma tabuleta encerada o nome de Deus. José, então, enchendo o rosto de humildade, o nobre dizia: meu amigo, é que viemos de Nazaré para o recenseamento e te pedimos em nome de Deus um lugar em que possamos passar a noite. A minha casa é aberta, mas para quem pode pagar a hospitalidade. Todas as vias, implorando em todas as casas, um cantinho mais desprezível em que eles pudessem passar a noite. Mas a resposta sempre era a mesma: aqui não há lugar para ti. Então, José avança na área norte de Belém e vê um grande maciço de pedra. Aquele maciço de pedra era a entrada de uma gruta ampla que ia se estreitando. José dá um grito de alegria e conduz a Virgem Maria para dentro daquela gruta. De tranquilo, quando mesmo se esperava, um boi tranquilo e manso arrumava-se naquela gruta. Jesus, nós te adoramos com sincero coração, e de vós o que esperamos, a eterna salvação. Jesus se fez criança, numa gruta em Belém, fonte de esperança para o nosso mundo. Trabalhou numa pupila no mundo do Criador e pegou seus filhos de esperança, fé e amor. E uma virgem deu a luz ao seu filho masculino, e esse será para sempre o Deus conosco. Após a saudação dos reis, aquela mimosa criatura foi Jesus Cristo, que foi concebida por Maria como um dos maiores acontecimentos da existência da terra. Uma virgem que deu à luz a um filho do próprio Deus Criador. E esse grande mistério deu também a José a revelação de quando ele seria pai do Filho de Deus. Ele vestiu então aquela doutrina e carregou no seu coração o maior incentivo para que pudesse dar a Maria sua vida. Talvez sem o sim de Maria e sem o consentimento de José, isso não teria acontecido com grandes e maravilhosos acontecimentos, pois eles não foram simplesmente os escolhidos. Deus já havia no coração quando eles estavam no seio de sua mãe materna, para que pudesse ser eles os empreendedores que se ensinaria a Jesus Cristo a dar os seus primeiros. Após a saudação dos 3 reis magos, eles ofereceram ao Deus menino os produtos que carregavam, os seus presentes, os maiores tesouros que existia em seu país. Porque é um Deus menino, filho do Criador do céu e da terra, e que fez aparecer essa misteriosa estrela, falando-se no mesmo tempo no coração de sábio e de engenhoso. Pois envia em seu berço a prova que veio salvar todas as nações, ricos ou pobres. Junto aos 3 reis magos, que deve seguir o caminho da verdade e agir-se prontamente contra a verdade. Esses homens ofereceram ao Deus menino o produto mais precioso de seus.
Rei Mexó ofereceu-lhe o ouro como rei, porque o ouro é o principal ornato de uma majestade. Rei Gaspar ofereceu-lhe o incenso como seu próprio sacrifício, e com incenso essenciava e purificava seus méritos. Rei Baltazar ofereceu-lhe a mina como sua paixão e morte, porque estava escrito que a menina haveria de nascer, padecer e morrer, pois não sabia em que situação iria entrar. Assim devemos agradecer não só ao Deus imortal, mas sim esse Rei temporal e eterno. Salve o homem e a mulher, por sua alma devota. Salve a inclinação da estrela. Salve a abertura e chamamento dessa vida. E agora o menino nos braços da sua mãe Maria recebe o devido respeito do varão Jesus, para melhorar e lembrar que nos braços da cruz estará a chave para virar a porta do paraíso. Ao oferecer a Maria Santíssima seus presentes, queriam então os magos buscar o resto de seus tesouros para construir ali um palácio para Jesus Cristo. Maria então disse que é na pobreza que o seu filho nascesse, para nos dar aquele sinal de humildade, e que aquele pobre menino ainda seria o imperador de todo o céu e toda a terra. E assim se cumpriu. Despedindo-se então dos magos, para que eles não permanecessem naquele lugar, o anjo do Senhor anunciou para que eles não retornassem. Então os viajantes tornaram novamente o caminho. E ao sair daquela manjedoura, saíram de costas para a porta, despedindo da Sagrada Família, totalmente transformado e levando a primeira pedra do cristianismo. Em anos ainda seguidos, Maria entregava a Anastácio um pedaço de mentira e iluminava seu mulher. Talvez esse foi o maior sinal de Deus na vida daqueles peregrinos, porque pagão, operadores do sol, ao retornar à sua casa, encontraram-se diante de seu palácio uma mulher que chorava, diante da sua criança que tinha acabado de morrer. Gaspar então ajoelha diante daquela situação e a mantinha que Maria Santíssima entregava, colocava sobre o peito daquela criança e ela recobrava novamente o seu o Deus menino. E em seguida, peço o nosso mestre, que possam através de canto nos retirar da manjedoura. Ó Deus menino de Belém, e paz a essa luta. Ó Deus menino Messias, ó Deus São Jesus. Despedimos dessa manjedoura. Até a próxima.
Para quem não nos conhece, somos a caravana de reis São Vicente de Paula, do bairro Progresso. E saímos de nossas casas hoje com o desejo de celebrar o encontro daqueles reis com Jesus Cristo. E a família do nosso saudoso Alfredo, neste ano de hoje, nos acolheu com tanto amor e carinho. É por isso que aqui estamos, para dizer que Jesus, ele não nasceu apenas nos dias 24 para 25, naquela noite sagrada. Ele nasce a cada dia, no coração de todos, que colocam a humildade em primeiro lugar e preservam as palavras de Deus. E hoje, através do Evangelho de São Mateus, comemoramos o aniversário de visita dos 3 reis magos, que eram pagãos e foram santificados. E debaixo dessa casa, viemos acolhidos, vamos saudar a matriarca e oferecer a ela um belo cântico de Santos Reis, por nos acolher com tanto amor, por ter criado seus filhos e seus netos com a devoção nessa mesma bandeira. Que Santos Reis Todo-Poderoso vos livre de todos os males da carne, lhe ensina a amar e bem viver o vosso espírito, e que através desses campos nós possamos lhe agradecer por receber a nossa palavra.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita no fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita no fruto do vosso ventre, Jesus. E por dizer que quem canta reza 2 vezes, peço ao nosso mestre para louvar os 2 versos, para que essa família continue sendo abençoada e que você sempre prospere na sua vida, realizando todos os seus sonhos, para que o seu filho tenha em ti um bom reflexo. A essa união de família. Isso indiferente que sejam crianças ou anciãos, mas que todos são contagiados com essa fé, com essa alegria, e que o Natal aqui nunca se acabe no dia 25. Que ele permaneça durante os seus dias, sejam comemorados e festejados, não só pela folia, mas sim pela reunião que nos fizeste como família. A cada um de vocês que se empenharam para que pudéssemos estar aqui, a cada filho, neto, sobrinho, todas as crianças que nos inspiram a fazer isso aí, e que eles são motivação maior
a gente está rezando constantemente, nós nos oferecemos um belo canto de Santo Deus. Pedimos saúde, paz e alegria e aumentar diariamente a nossa vida. Aqueles que trazemos em nosso coração. Dias após dias, lágrimas dos nossos olhos caem. Mas não é de tristeza, na verdade é de emoção. Porque a saudade nos traz. Seus irmãos também vêm, Alfredo, Luiz, Vicente, inesquecível Joaquim, que falta constantemente fará, tanto para vocês quanto para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Como Jesus, perdoai e livrai do fogo do céu. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas mais precisadas da nossa santa Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. E venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia vai perdoar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Perdoai o vosso pecado.
Essa mãe tá agora ouvindo, não? Tem que pegar ele. Aqui, Bastião. Todo rei da pau. Não tem ainda não. Não ainda
pai, tem mais não? Ô, velho, encheu a mão aí, né? Tá doido. Aí pegou rosa. Ô, chuvado, tá doido. Quem é que vai fazer cerveja sem presente? Olha o nome viva! Aquela que nasceu no dia de Santos Reis! Viva Cristina! Agora em sua homenagem, vamos prestar homenagem ao guarda-roupa que descansou para que assim de cá. Eles irão dançar e sair, né? Pra lá pra trabalhar. Pode ir no guarda-roupa. Não dá
Música